Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer a correção dessas atividades que valeriam como nota de prova, tá? E eu vi que ninguém me mandou. Bom, até agora que eu estou gravando o vídeo, ninguém havia me mandado. Mas espero que vocês vejam essa correção, façam ela na apostila e entendam a importância disso. Observe o esquema da página anterior sobre a germinação das sementes. Então, aqui, ó, nós temos a germinação aqui das sementes. Deixa eu colocar um destaquezinho aqui. Então, aqui primeiro eu tenho a semente, da semente saem as raízes, após vem a formação do primeiro caule, né? A estrutura que formará ele. As folhas primárias, que são as primeiras folhas que aparecem da germinação, né? E assim ela vai se constituindo. Então, vamos. Quais são as primeiras estruturas do embrião que se formam durante a germinação da semente? Então, olha só, qual que é a primeira? A primeira quem? É a raiz, ó, bem nítida, certo? E depois, primeiramente, o caule, para depois sair a folhinha, ok? Então, as primeiras estruturas a se formarem numa semente é a raiz e o caule. 2. Um B, quer dizer. Qual é a fonte de energia utilizada pelas células do embrião para desempenhar suas funções vitais e se multiplicar? Utilizando como fonte de energia e reserva nutritiva que a semente carrega, as células, por meio de reações químicas, conseguem se multiplicar. Então, a semente, ela tem uma reserva de nutrientes, por isso que elas conseguem se manter sem germinar por um bom tempo, e quando em locais apropriados, elas começam a eclodir as suas raízes, o caule, certo? Então, ela tem uma reserva de nutrientes, e isso fez com que as plantas que apresentam as sementes conseguissem grandes dispersões, né? E tem mais amplitude das angiospermas por conta disso. C. Quando os nutrientes da semente se esgotam, como a planta se mantém viva? Após ela germinar, aparecer as raízes, o primeiro caule, as folhas, a planta, a partir daí, ela já começa a absorver os nutrientes da terra e a fazer a fotossíntese. Então, a planta vai sobreviver através disso, através das reações da fotossíntese realizadas pelas folhas, já que elas estarão formadas. 2. Relacione as características ao grupo de plantas. Produzem flor, semente e fruto. Tem grande diversidade e ampla distribuição. Qual é o grupo das plantas que produz flor, semente e fruto? Só tem um, que são as angiospermas. São as plantas mais completas que tem, né? São as que tem tudo. B. Tem vasos condutores de seiva e se reproduzem por meio de esporos, pois não tem semente. Possuem raiz, caule e folha. Opa, tem vaso condutor, porém não tem semente. São as pteridófitas, tá? Se reproduzem por meio de esporos. C. São pequenas, pois não tem vasos condutores. Opa, não tem vaso condutor? Briófita. E D. Produzem esporos e sementes. São formadas por raízes, caules, folhas e estróbilos. Apresentou estróbilos, são as gimnospermas. O que são estróbilos? São essas estruturas aqui, ó, dos pinheiros, olha só. Vamos para a pergunta 3. Escreva o que está representado na imagem e justifique sua resposta. Então, aqui eu tenho uma abelhinha, numa folha, numa florzinha. O que ela está fazendo? Ela está coletando o néctar e, com isso, os grãos de pólen, eles grudam nas patinhas da abelhinha. E ela leva esses grãos de pólen para outra flor, para que elas sejam polinizadas, né? Ocorra a fecundação dessas outras flores. Então, olha assim. Polinização, transporte dos grãos de pólen de uma flor a outra, possibilitando a fecundação. Ocorre em que tipo de planta? Somente nas angiospermas. Por quê? Nas outras plantas não tem flores. E qual que é a importância disso daqui? A reprodução, né? A origem de frutos a partir da polinização. E aqui nós temos um pinheiro com um estróbilo, que a gente chama.
O que é o estróbilo? É a estrutura reprodutiva das gimnospermas, onde são reproduzidas os gametas e as sementes. Ocorre em quem? Já falei, nas gimnospermas, e a importância também da reprodução desse tipo de planta. 4. Leia o texto a seguir. Plantas têm sinais de alerta para avisar vizinhas sobre o perigo. Ao serem atacadas, as plantas dão um jeito de avisar suas vizinhas sobre o perigo. As plantas, elas não têm como arrancar as raizinhas do chão e sair, ai, socorro, estou em perigo. Ela não tem sons para emitir. Mas elas conseguem fazer algo que as outras plantas conseguem entender. Vocês sabiam que as plantas, elas têm um tipo de um sensor, vamos falar assim, que elas percebem a presença de beija-flores, o lado que o beija-flor mais vai, então ela consegue direcionar as suas flores para esse lado, né? Olha lá, por meios de sinais químicos transmitidos pelo ar, elas fazem com quem... Desculpa. Elas fazem quem está por perto entender a ameaça e passar a se preparar para não virar comida de inseto. Os cientistas notaram algo curioso. As plantas que estavam próximas das que tiveram as folhas cortadas desenvolveram raízes mais compridas e grossas, além de ganharem mais ramificação em suas raízes principais. Foi como se elas passassem a contar com canudos maiores e mais potentes para sugar os nutrientes e fortalecer a planta inteira, né, para saber lidar com essa ameaça. Olha que interessante. Sublinhe no trecho do texto o trecho que indica como as plantas se comunicam, olha lá, por meio de sinais químicos transmitidos pelo ar. Copie o nome dos órgãos vegetativos mencionados no texto, indicando sua função e 2 tipos de adaptação para cada um. Então, vamos pôr aqui como está na apostila, tá? Então, quais são os órgãos que ele fala aí? São, olha lá, as folhas e as raízes, certo? Então, vamos aqui. Folhas e raízes. As folhas têm a função de fotossíntese, transpiração, eliminação de água e respiração. São exemplos de adaptações. Folhas grandes que transpiram bastante em ambientes úmidos, folhas transformadas em espinhos, estruturas que diminuem a transpiração em ambientes secos. As raízes são responsáveis pela absorção de água e nutrientes, assim como pela fixação da planta ao solo. São exemplos de adaptações de raízes tuberosas que armazenam reservas de energia, e as raízes do tipo escora e respiratória, que aumentam a área de fixação da planta ao solo e têm orifícios para absorver oxigênio, ocorrendo em plantas que possuem manguezais. Eu vou mandar essa resposta no grupo, que ela é bem grandinha, talvez não caiba aqui na folha, né, de vocês, e tentar, às vezes até vocês conseguem achar alguns espacinhos, tá? Mas qualquer coisa coloca no caderno. 5. Sobre os órgãos reprodutivos, faça o que se pede. A flor representada na imagem abaixo é da planta popularmente conhecida como lírio. Indique onde estão os estames, olha só, o estame é a parte masculina da planta e o carpelo, que costuma ficar no meio, é a parte feminina. Então, vocês teriam que indicar e falar sobre eles. Então, aqui, ó, os estames, esse aqui, ó, são todos estames, tá? É a estrutura masculina da flor, onde são produzidos os grãos de pólen. E o carpelo, que fica no centro, né, que é a parte que é a estrutura feminina da flor, onde são produzidos os gametas. Eu tenho o óvulo mais embaixo, né? O grão de pólen adentra nesse tubo, chega no óvulo e fecunda ele, aonde dá origem ao fruto, certo? B. Numere as etapas na formação de uma nova planta, sendo o último estágio a germinação da semente. Então, eu já sei que aqui germinação é o último estágio, como eu tenho 6, aqui vai ser o 6º. Então, olha só, produção da flor e dos gametas. Então, a primeira parte. Polinização, os insetos vão lá e polinizam. Ocorre a fecundação da flor. Após a fecundação, a formação da semente e do fruto.
O fruto cai, é dispersado, a semente também é dispersada, que cai num ambiente e germina, começando todo um ciclo novamente. Vocês estão entendendo, pessoal? Quero muito que vocês estejam compreendendo essa explicação. E a última, por que existem frutos com apenas uma semente e frutos que têm muitas sementes? Quando existe apenas um óvulo dentro do ovário da flor, forma-se uma semente, que é o caso do abacate, do pêssego, né? Ou seja, dentro da flor, no finalzinho dela, a gente vai encontrar somente um óvulo. Quando eu tenho várias sementes, é porque existem vários óvulos dentro da flor, né? E eles são fecundados e é onde ocorre a formação de várias sementes, né? Como a laranja, o limão, o tomate, a goiaba. Certo até aí? Espero que não tenha ficado dúvida, espero que vocês tenham compreendido essa parte das flores, tá? Eu vou voltar numa revisão lá no comecinho da apostila 2 agora novamente, para que a gente preencha ela e aprenda melhor. Até a próxima!